Irmãos, a mensagem assinada pelo presidente do conselho, pastor José Solon Filho, para esta oportunidade foi esta. E nós temos, irmãos, uns 20 ou 30 minutos para meditar nesta palavra. Como eu disse, oportuna para cada um de nós. Eu vejo aqui alguns casais jovens, ou seja, que casaram recentemente, há 1, 2 ou 3 anos. Eu vejo aqui jovens que num futuro bastante próximo estarão constituindo as suas famílias. Eu vejo aqui casais de namorado, eu vejo aqui noivos que no futuro bastante próximo já estarão com o seu lar formado. E eu vejo também os irmãos de meia idade e os mais idosos, que já constituíram a sua família há alguns anos. Irmãos, se eu disser para os senhores que esta mensagem ela é para todos nós, independente do estágio em que estamos, se recém-casado, se noivo ou se já casado há bastante tempo. E ontem, irmãos, como eu disse, nós meditamos tanto sobre a importância de nós nos esforçarmos, de nós lutarmos para manter o nosso lar, para nós atravessarmos os dias difíceis, as lutas, as dificuldades que surgem, mas sem desfazer o nosso lar, o nosso matrimônio. Irmãos, isso é muito importante. Mas alguns poderão me perguntar, poderão me afirmar: pastor, eu estou no momento atravessando dias difíceis. Estou atravessando lutas muito grandes no meu lar, da minha família. É o meu esposo que não me auxilia, que não cumpre o seu papel dentro do lar. Por vezes o marido é a minha esposa, difícil de lidar com ela, intransigente, resiliente, brava. Está tão difícil, pastor, a minha vida dentro do meu lar. Outros é com os filhos, filhos que não te valorizam, que não te dão a alegria que o Senhor, como pai, como mãe, espera. Outros, quem sabe, com problema com os pais, com os irmãos, com os avós, com os primos, enfim, com a família. Pastor, como que eu devo me comportar? Qual é a saída? Eu não vejo uma porta, eu não vejo uma luz. E tomar alguma providência para resolver a minha vida familiar. Irmãos, em primeiro lugar, eu tenho que ser franco com todos. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estaremos rodeados de lutas. Isto é uma grande verdade. Eu não posso, irmãos, chegar aqui e dizer que a vida ela é um mar de rosas, porque não é. Enquanto nós estivermos aqui neste território, nós teremos lutas sim, mas lutas para serem vencidas, barreiras para serem removidas, e para mostrar, irmãos, para demonstrar a Deus que nós não se abalamos com ela. Ah, pastor, mas aí é difícil. Pode não ser fácil, irmãos. Pode ser que exija-se de nós uma conduta de um verdadeiro filho de Deus. Alguém que realmente sabe vencer com a fé que tem, com as armas, que é a doutrina e a disciplina de nossa igreja. Irmãos, São Paulo disse que a nossa luta, e ele disse isso, literalmente, a nossa luta aqui na terra, e eu lembrei isso aos irmãos, ela não é, ou melhor, a nossa luta aqui na terra, ela é uma luta contra o sangue e contra a carne. Não é uma luta contra o sangue e contra a carne, ou seja, não é uma luta material. A nossa luta aqui nesta terra é em face dos principados e das potestades do mal. Irmãos, a respeito das lutas, Jesus ele também advertiu a nós dizendo: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham força espiritual, tenham fé, eu venci o mundo. Irmãos, então a nossa vida aqui, certamente ela terá luta, para mim, para o Senhor, para a Senhora, mesmo para aqueles que já estão há 40, 50 ou mais anos de casado. A luta vem para todos. Agora, pastor, como que eu vou vencer? Eu preciso ter uma saída. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande com os meus filhos. Pastor, eu já ouvi isso de diversas mães nesses últimos anos, de diversos pais apostólicos. Pastor, eu estou enfrentando uma luta muito difícil com os meus filhos. Eu já ouvi de alguns irmãos e irmãs dizendo: pastor, eu estou com uma dificuldade muito grande no meu casamento. A minha esposa não compreende, não cumpre o seu papel. Pastor, eu estou com uma dificuldade com meu esposo dentro do lar. Irmãos, já ouvi isso por diversas vezes. E eu procuro
levar uma palavra de carinho, de conforto. Mas muitas vezes eu fico me perguntando, mas qual será a atitude deste nosso irmão, dessa nossa irmã, durante estes anos todos? Irmãos, aí que está a diferença. Muitas vezes, para nós compreendermos o que se passa na nossa vida, nós precisamos olhar para trás, ver o histórico nosso. Quanto é que nós colaboramos para que o nosso lar, para que o nosso matrimônio tenha chegado na condição aonde chegou? Irmãos, e para isso, para o senhor, para a senhora, que porventura está passando por uma dificuldade na família, eu lembro-lhes que o Senhor tem uma missão dentro do lar. O Senhor, esposo, tem uma função dentro do matrimônio, muito bem delineada. Você, esposa, você, mãe, tem também a sua função dentro de um lar, para a manutenção dele. E se não houver a cooperação de ambos, este lar, esta família, certamente não dará certo no futuro. Será mais um lar, irmãos, fadado ao insucesso. E por que não nós meditarmos hoje nisso? E trato neste momento com você, esposo, cabeça do lar, juntamente com a esposa, logicamente, que tem uma responsabilidade muito grande. Como está hoje o seu papel como pai? Como conselheiro dos filhos? Como que está os seus deveres dentro da casa? Irmãos, o esposo, o marido, ele tem que ter um compromisso muito sério. Precisa trabalhar, precisa se desenvolver, precisa trazer recurso para a manutenção do lar. Como está o seu auxílio, a sua ajuda para com a esposa dentro do lar? Irmãos, nós não podemos construir aquela ideia que muitos têm, de que somente a esposa é a responsável pelos trabalhos domésticos, pela manutenção da casa. Irmãos, isso não existe. Nós precisamos ter uma comunhão de esforços. Irmãos, não é desonra para nenhum homem, para nenhum esposo, lavar uma louça, passar um pano no chão, lavar a sua própria roupa, quem sabe. Não é desonra para um homem saber, aprender, passar uma camisa, fazer os frisos da calça na hora de passar. Não é desonra. Pelo contrário. E como que está a sua ajuda, o seu auxílio dentro do lar? Será que o Senhor está sobrecarregando apenas ela? Quando vocês chegam do trabalho, os dois cansados, qual é a sua postura ao preparar uma refeição? O Senhor está ajudando ela, está colaborando? Irmãos, isto é um dever também do homem, dentro do seu lar. Na responsabilidade com os filhos. Irmãos, é tão bonito, eu acho muito lindo, ver um pai tendo a responsabilidade com o filho, da mesma forma que a mãe, cuidando ele, alimentando-o, levando-o à escola, cumprindo o seu papel de pai também. Como está, esposo, você é marido, nesta parte? E você que é esposa, que deve ser a rainha do lar, como está a sua atuação dentro do matrimônio? Você tem ajudado o seu marido? Tem buscado se desenvolver, trabalhar, trazer também recurso financeiro para manter um lar? Ou você não quer auxiliar ele? Olha, Deus criou, irmãos, a mulher, como disse Deus, é bom que façamos a mulher para que ela seja companheira do homem, para que seja aquela que vai ajudar, vai auxiliar o homem, e não para escravizá-lo, e não para ser dependente em tudo do homem, do marido. Como está a sua atuação como esposa, como rainha dentro do lar? Vocês conquistaram nos últimos anos, nos últimos séculos, tantos direitos de trabalhar, de estudar, de se desenvolver. Vocês estão buscando isso também? Ou estão com seus braços cruzados? Aproveitem-se disso. Estudem, trabalhem, ajudem o seu esposo. Ajudem a promover o crescimento do lar. Não deixe tudo para ele, não. Não busquem ser
estar sempre reclamando da vida, dos problemas, das dificuldades que temos. Isso, irmãos, não está colaborando para a manutenção de um lar, e principalmente quando tiver filhos, porque eles estão observando a sua conduta. Como está a sua condição? Irmãos, eu lanço essas reflexões para nós, inclusive eu, pensarmos e aplicarmos no nosso dia a dia. Agora, há uma responsabilidade que ela pesa sobre o homem e sobre a mulher. E é uma responsabilidade muito, muito grande. Eu gostaria de entrar neste assunto, que é a respeito dos filhos. Irmãos, nós estamos atravessando dias difíceis. Eu disse ontem aos irmãos, uma crise sem precedente. Há muitos que não têm mais esperança com relação à família. Eu já li, irmãos, de alguns pensadores que afirmam que a instituição da família, ela já é falida, é uma instituição falida. Não tem mais volta. Irmãos, mas por quê? É porque, como eu disse, não estão cumprindo o seu papel dentro do lar. E como está o seu papel de pai e de mãe? Irmãos, os filhos. Eu não tenho filho, mas eu sei que é assim, irmãos. Ele é o maior presente que um pai e que uma mãe pode ter. Eu já ouvi isso de vários pais. Dizerem, olha, o meu filho é a minha maior riqueza. O meu filho é a minha vida. Ele é tudo para mim. Irmãos, e não tem erro algum nisso. É um dos maiores presentes que Deus pode dar a um casal, é a presença de um pequeno. Irmãos, é tão gostoso conviver com uma criança. Irmãos, eles têm um espírito perfeito. Eles não têm maldade nos primeiros anos. Eles são espontâneos. Irmãos, é muito gostoso viver com uma criança. Ter o privilégio de viver alguns anos na companhia de um pequeno ou de uma pequena. Mas, irmãos, eu digo-lhes, a responsabilidade de um pai e de uma mãe é muito grande. E eu digo aos irmãos por quê? Em primeiro lugar, irmãos, as crianças, os filhos é uma bênção de Deus. Não há dúvida quanto a isso. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que o filho, ter um filho, é uma opção que cabe tão somente ao pai ou à mãe, aos futuros pais e mães, ou seja, ao casal, escolher se quer ou não. Irmãos, e é bem verdade que a presença de um filho, como eu disse, é uma alegria para o lar. Para muitos, é quem sabe um alicerce do seu lar. Certa vez, um irmão me disse, pastor, os meus 2 filhos é o sustentáculo do lar, porque se não fosse os 2 já estava acabado. Eu disse, eles devem ser o sustentáculo e você e sua esposa também. Irmãos, então, como eu disse, é uma opção, que cabe o casal escolher se quer ou não filhos. Em optando por querer, com eles vem uma responsabilidade muito, muito grande. Irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele tem o plano traçado por Ele, é de que os casais tenham filhos, reproduzam e formem santos para a sua glória. Portanto, se o Senhor, se a senhora tiver falhado na sua missão de pai e de mãe, de formar santos, certamente Deus te cobrará. Pastor, eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu papel por muitos anos. Hoje eles já estão com seus 25, 30 anos, e eles não querem mais a igreja. Paciência, irmãos. Deus deu o livre-arbítrio a cada um de nós escolhermos o caminho que quisermos. Quanto a isso não há dúvida. E se o Senhor, se a senhora cumpriu o seu papel durante estes anos todos de pai e de mãe, não passa despercebido dos olhos de Deus. Porém, se o Senhor, se a senhora deixou de cumprir o seu papel de pai e de mãe quando eles são pequenos, certamente Deus te cobrará. E eu digo isso, irmãos, porque nós, eu, assim como os senhores, temos visto a conduta de muitos pais, inclusive apostólicos, que não têm cumprido o seu papel de pai. Irmãos, tem pais apostólicos que ao invés de trazerem os seus filhos para a casa de oração, como muitos daqui trazem para participarem de atividade no sábado,
Inclusive, eu tenho trabalhado com estes pequenos a parte de evangelização. Vocês não imaginam como é importante isso. Irmãos, eu vejo a alegria naqueles olhos daqueles pequenos, ao ouvir falar, por exemplo, da última aula que tivemos, de Abraão, de como foi a sua vida. Irmãos, demonstra este interesse. Felizes e bem-aventurados os pais que trouxerem os seus filhos para participarem disso. Mas, irmãos, temos pais que, ao invés de trazerem os seus filhos para a casa de Deus, ao invés de procurar dar uma educação para eles, levando eles para participar de um curso de inglês, enfim, de uma outra língua, uma atividade que realmente seja útil, tem levado os seus filhos 2 ou 3 vezes por semana em escolinha de futebol. Há outros pais que no sábado à tarde, no domingo, ao invés de trazer os filhos na igreja, estão levando os filhos para assistir um filme no cinema. Apostólicos. Não estou falando de quem não tem a responsabilidade que temos. Estou falando de nós. Há muitos pais que quando os filhos... Pai, o senhor me dá uma ajuda aqui para resolver uma lição. Muitas vezes o pai, a mãe não tem aquela facilidade. Muitas vezes não vai conseguir resolver aquela lição de aula. Mas procurem orientar eles, procurem dar pelo menos atenção. Não. Você vê depois na escola semana que vem. Eu não sei nada disso. Há muitas mães. Fica a semana inteira longe dos filhos. Aí no sábado, quando eles querem ter esse contato maior, vai na sala ou no quarto, mães apostólicas, e liga a televisão, ou um filme, assiste aí, 2 ou 3 horas a criança lá. Irmãos, por que eu estou mostrando isso? É para que não chegue daqui a uns 15 ou 20 anos, e o senhor e a senhora, que hoje é mais jovem, vai falar como eu ouço para algum pastor daqui a alguns anos: pastor, eu estou numa crise familiar muito grande. Pastor, eu não sei o que fazer com o meu filho, com a minha filha. Evita então isso, irmãos. Nós não podemos dar abertura para que o inimigo invista contra a nossa família, contra o nosso lar. É por isso que nós te aconselhamos, é por amor. Irmãos, segundo ponto é ter um planejamento. Você jovem hoje, que quer ter um filho, que quer ter a bênção de ser agraciado pela presença de um pequeno, procure se planejar. Procure ter o mínimo, as condições mínimas para ter uma criança. Não se precipitem quanto a isso. Como eu disse, a responsabilidade de quem quer ter um filho é de devolver este filho para Deus como um santo. Irmãos, e um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje com os jovens em nosso país tem uma causa. Eu vou narrar, irmãos, uma situação que vivenciei para que os irmãos possam compreender um pouco mais. Há algum tempo, irmãos, eu pude desenvolver um trabalho juntamente com a Defensoria Pública aqui do Estado do Paraná, em analisar a situação de alguns jovens, de alguns adolescentes que cometem infrações, das mais diversas, irmãos. E nós fizemos um levantamento destes jovens de algumas cidades aqui do Paraná, de Cascavel, de Foz do Iguaçu, de Londrina, de Maringá e de Curitiba. Irmãos, e o resultado a que nós chegamos foi que mais de 95% destes jovens, na casa dos seus 14, 15, 16 anos, 17 até, 95% deles afirmaram que não possuem um lar estruturado. Ou não tem o pai, a presença, ou não tem a presença da mãe. Lar totalmente desestruturado. Aonde está a causa, irmãos? Aonde que está o problema? Logicamente que nos pais, que não assumiram uma responsabilidade quando tiveram seus filhos. Irmãos, eu tive a oportunidade de ler vários relatórios de psicólogos do Paraná, falando a respeito destes jovens. E todos, irmãos, estes relatórios apontam família desestruturada. Irmãos, este é um problema grave. Irmãos, e infelizmente, que não era para acontecer, tem acontecido dentro de lares e de famílias de nossa igreja. Não estou dizendo que aqui em Curitiba, não.
das nossas mais de 300 congregações. Onde está o problema? Aonde que está a causa do problema? Muitas vezes, irmãos, nós queremos tomar certas atitudes na base da pancadaria, principalmente os pais. Irmãos, e muitas vezes não é esta a maneira correta, não. Sente com a sua esposa. Meditem com ela onde nós estamos falhando. Porque se o seu filho, na casa dos 14, 15, 16, 17, está nesta condição, é porque certeza, irmãos, tem problema com o Senhor e com a senhora mãe. Não há dúvida quanto a isso. É preciso sentar, conversar, orar, pedir que Deus abençoe, que a Santa Avó Irmão ilumine vocês. E procurem conversar com os seus filhos. Procure ter um diálogo com eles. Eles vão te ouvir, sim. E aqueles que têm os seus filhos pequenos, meditem nisso também. Procurem criar os mesmos dentro da reta justiça de Deus. Irmãos, são pequenas coisas, nós não temos tempo para entrar nesses assuntos, não. Mas que já ouvi por diversas vezes. Mas eu preciso isso, preciso aquilo. Criando condições, irmãos, para fazer coisas erradas, que a nossa igreja não ensina. Irmãos, isso não leva a nada. Há pouco tempo, irmãos, eu ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte: pastor, a igreja apostólica proíbe assistir televisão. Eu disse: olha, irmão, a nossa igreja, ela não proíbe, até mesmo porque nós não temos força legal para fazer isso. A nossa igreja ensina, a nossa igreja orienta. Que é exposta diariamente. Ele diz: pois é, pastor, então. O senhor veja bem, nós vivemos num mundo globalizado. Precisamos estar informados. Preciso ver as notícias que se passam. E aí como é que fica? Aí eu pergunto: que nunca usaram a internet para obter alguma notícia. E se justificam a presença deste aparelho por essa razão. Irmãos, não estou aqui criticando, estou apenas mostrando, este é o meu papel. Este é o meu dever como pastor. Então vamos meditar nisso, irmãos, com bastante carinho. O futuro da nossa família, o futuro da nossa geração, ela depende muito de nós. Amem muito os seus filhos, mães. Não troquem eles por nada e por ninguém neste mundo. Pais, amem os vossos filhos. Tirem um tempo para eles. Sejam um exemplo. Os filhos, eles buscam nos pais, principalmente, o exemplo de vida, de tomar decisões. Muitas vezes você, pai, tem um problema muito grande para resolver. Quem sabe na vida financeira. O senhor está preocupado. Mas onde que eu vou obter o resultado, a situação que eu estou enfrentando? O seu filho, a sua filha está observando isso. E isto vai servir para ele também num futuro, quando ele estiver frente aos problemas, para resolver essa situação. Então o exemplo é tudo, irmãos. Tudo. Um pai precisa ser um bom exemplo durante toda a sua vida. Eu já ouvi, irmãos, de muitos senhores já, que perderam seus pais há mais de 40 anos, mas que quando falam em seus pais, quando lembram de alguma coisa, escorre água do olho, de saudade, e não esquecem do que viram em seus pais, do exemplo, do amor que foi legado a eles. Mas nós temos também, irmão, outros que não se relembram, que não lembram de momentos bons vividos com a família, porque não tiveram família. Porque não tiveram, irmãos, a oportunidade que muitos de nós tivemos de conviver com pai e mãe até o dia do casamento. De somente sair da casa do pai, com o coração apertado, quem sabe, somente no dia do casamento.
Irmãos, vamos pensar muito sobre isso, com carinho. E se porventura, a nós jovens, a vocês filhos, não tiveram um exemplo no seu pai, na sua mãe, procurem também não fazer o que eles fizeram. Quem sabe se não foi um bom exemplo. Tenham discernimento. Se tiveram coisas boas, sigam. Mas se não tiveram, pensem o seguinte: eu não quero que os meus filhos sofram aquilo que eu passei lá atrás. Eu não quero que a minha esposa sofra o que a minha mãe sofreu nas mãos do meu pai. Eu não quero que o meu pai, ou seja, que o meu filho, que eu, sofra o que o meu pai sofreu com a minha mãe. Irmãos, pensem muito sobre isso. O tempo já se esgotou, mas eu acredito que com essas palavras todos nós podemos meditar a respeito da nossa família. Irmãos, eu disse ontem e repito: nada neste mundo, absolutamente nada, riqueza, bens materiais, progresso na vida financeira, no estudo, enfim, nada compensa o fracasso de uma família. Pense sobre isso com carinho. E que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, abençoe a vida de todos e também a sua família.